Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão a acompanhar este vídeo e sejam bem-vindos ao canal Nicala. Este é um canal que vocês verão histórias, fatos, mistérios, curiosidades, de tudo um pouco. Desde já, acompanhe-nos nesta jornada histórica. O comércio triangular foi um sistema de trocas comerciais que se desenvolveu a partir do século XV, envolvendo a Europa, a África e as Américas, que resultou em enormes lucros para os países europeus e teve um impacto profundo nas populações africanas e americanas. A primeira perna, a Europa para a África. Esse sistema começou com os navios saindo dos portos europeus carregados com mercadorias como tecidos, armas, munições, bebidas alcoólicas e produtos manufaturados. Essas mercadorias eram trocadas por escravos africanos, capturados ou comprados de líderes locais africanos. Os europeus, especialmente os portugueses, espanhóis, ingleses e franceses, estabeleceram postos de comércio ao longo da costa africana, onde corriam essas transações. A segunda perna, África para as Américas. Depois de carregados de escravos, os navios faziam a travessia do Atlântico, conhecida como passagem intermediária, em condições desumanas. Os escravos eram transportados em condições de extrema precariedade, amontoados nos porões de navios negreiros, o que resultava em uma alta taxa de mortalidade. Chegando às Américas, principalmente nas colônias europeias do Caribe, África do Norte e América do Sul, os escravos eram vendidos para trabalhar nas plantações de açúcar, algodão, café e tabaco ou em minas. Terceira perna, Américas para a Europa. O último estágio do comércio triangular envolvia o transporte de produtos agrícolas produzidos pelos escravos nas Américas de volta à Europa, como açúcar, tabaco, rum e outros produtos tropicais. Esses produtos eram altamente lucrativos e impulsionaram a economia europeia, financiando o crescimento de cidades, o desenvolvimento de indústrias e o fortalecimento das potências coloniais. Consequências do comércio triangular. O comércio triangular resultou em consequências devastadoras para a África. Estima-se que milhões de africanos foram forçados a migrar para as Américas como escravos, o que levou à desestabilização de várias regiões africanas, tanto social quanto economicamente. Tribos e reinos foram enfraquecidos pela perda de uma parte significativa de sua população. Muitas vezes, jovens aptos ao trabalho e também pelas guerras incentivadas pelos europeus para capturar mais escravos. Nas Américas, o trabalho forçado dos escravos contribuiu enormemente para a construção de economias agrícolas altamente lucrativas ao custo de imenso sofrimento humano. Os efeitos desse sistema de exploração e de violência são sentidos até hoje, tanto nas desigualdades sociais nas Américas quanto nas profundas feridas históricas na África. O fim do comércio triangular e as independências africanas. O tráfico transatlântico de escravos começou a ser abolido no início do século XIX, com países como o Reino Unido proibindo o comércio em 1907. No entanto, a prática de escravidão continuou por muitas décadas após a proibição. Somente no final do século XIX e início do século XX, a África começou a lutar por sua independência, processo que culminou principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Até então, o continente africano havia sido dividido entre as potências europeias durante a Partilha da África, Conferência de Berlim, em 1984 e 1885, o que gerou novas formas de exploração colonial. As independências africanas, que ocorreram em sua maioria entre as décadas de 1950 e 1970, foram marcadas por movimentos de resistência nacionalista. No entanto, os efeitos do comércio de escravos e do colonialismo deixaram feridas profundas nas economias e sociedades africanas. Muitos países enfrentaram dificuldades para se consolidar politicamente e economicamente após o fim do domínio colonial. Legados e desafios pós-independência. Após as independências, muitos países africanos enfrentaram desafios significativos. Em vários casos, as fronteiras coloniais, arbitrariamente traçadas pelos europeus, não refletiam as realidades étnicas e culturais locais, o que levou
a conflitos internos e guerras civis. Além disso, a falta de infraestrutura e de experiência em governança, aliança à exploração econômica que ocorreu durante o período colonial, prejudicou o desenvolvimento de muitas nações. Apesar desses desafios, as independências africanas foram um marco na luta contra o colonialismo e continuam a simbolizar a busca por liberdade e autodeterminação. Os líderes que emergiram desse processo, como Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Patrice Lumumba e Nelson Mandela, continuam a ser referenciados como heróis da libertação africana. Obrigado se você chegou até o final deste vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e vai deixando aquele como que é. Obrigado, fique bem.